Falar do mercado do futebol brasileiro, mas falar especificamente do Bahia. Vários clubes brasileiros fizeram muitas movimentações de mercado, tem sido um mercado bastante quente. Alguns se movimentaram bem, alguns se movimentaram mal, alguns prometeram se movimentar bem, mas até agora não mostraram muito a que vieram. Mas o Bahia, para mim, é o time que mais se destaca nesse universo todo, porque é o time que, pela atuação de mercado, mais tem potencial de dar um salto do que fez no ano passado para o que pode fazer neste ano. O Vasco também, mas acho que eu colocaria o Bahia até um pouco à frente. Até porque no caso do Bahia, as atuações de mercado do Grupo City indicam uma mudança ligeira ali da forma como a SAF do Bahia, né, o Grupo City, tem visto a forma de se investir no futebol brasileiro, e de uma forma saudável, acho que de uma forma boa para o torcedor do Bahia. No ano passado, o Grupo City, ele claramente foi num perfil de buscar jogadores promissores, jogadores em que se identificava que poderiam jogar mais do que vinham jogando, então por isso eles tinham um valor de mercado abaixo do potencial deles, e que num ambiente um pouco mais bem gerido, um ambiente com comissão técnica, com um trabalho mais adequado, a coisa poderia funcionar. E esses jogadores cresceriam e o Bahia seria mais competitivo por um valor não tão alto assim. No final das contas, não deu muito certo. O que o torcedor do Bahia viu em campo não foi tão diferente do que o torcedor do Bahia vinha vendo nos anos anteriores, ainda quando era um clube associativo. Tanto nas temporadas que teve na Série A, quanto na temporada da Série B, né, que era a temporada anterior, né, de 2022. O Renato Paiva, o técnico, se mostrou um técnico que não tem muita compatibilidade com o trabalho do Bahia. Ele não encontrou um jeito de jogar, e daí quando a pressão cresceu, porque o Bahia é um clube muito grande, ele teve dificuldade de lidar com isso, e daí a coisa foi se perdendo, virou uma bola de neve, e ele até acabou pedindo para sair, e o Bahia foi atrás do Rogério Ceni. Além disso, algumas das promessas que o Bahia foi atrás foram jogadores que acabaram não se confirmando tanto assim. Então, não significa necessariamente que o olhar do mercado tivesse ruim, mas olhar o contexto como um todo, talvez tenha havido um pouco de otimismo do Grupo City, um otimismo acima do ideal. O Cauli deu certo, alguns jogadores funcionaram, né, mas não todos. Para essa temporada, parece que houve uma mudança, né? Manteve-se o Rogério Ceni para comandar o grupo, mas foi-se buscar reforços de mais peso. Talvez tenham percebido que o Campeonato Brasileiro, o buraco é um pouco mais embaixo, não é tão simples assim montar um time só com boa observação de mercado e jovens promissores que vai dar certo, porque o futebol brasileiro tem muita pressão, uma pressão acima do normal para clubes equivalentes na Europa, por exemplo, que talvez fosse a referência mais forte que o Grupo City tivesse, né? Então, eu não sei como é que o Grupo City vê a hierarquia do futebol brasileiro e os clubes brasileiros na comparação com os clubes da Europa, mas um clube brasileiro que tenha uma relevância, uma importância, um tamanho equivalente a um clube da Europa, no clube brasileiro vai ter mais pressão, porque o jeito de ser aqui do futebol brasileiro tem muito mais pressão. A gente até podia discutir isso num outro momento, se deveria ser diferente, eu acho que até deveria, mas tem muita pressão, né? Então o Bahia era um clube que estava vindo da segunda divisão, faz tempo que não conquista um grande título nacional, mas não significa que o Bahia seja um clube pequeno, seja um clube regional, de uma torcida só de uma cidade, de interior. Normalmente um clube europeu, no status do Bahia, dentro do país, ele se encaixa um pouco dentro desse perfil. E não, o Bahia é um clube gigantesco. O Bahia é um clube de uma cidade enorme, com milhões de habitantes. O Bahia tem milhões de torcedores. Então, o Bahia tem um impacto muito maior do que um clube europeu que, às vezes, até tem projeção, mas é um clube que, no final das contas, é de uma cidade interior, né? Mesmo que ele tenha muita projeção, como jogue Champions ou jogue Liga Europa, sei lá, né? Então o Grupo City, acho que parece ter percebido que era preciso agir um pouco diferente, ter um pouco de um jogador um pouco mais rodado, com um pouco mais de peso. O principal caso é o Everton Ribeiro,
é um jogador que conquistou muitos títulos e o Bahia foi atrás, um jogador que até interessava outros clubes e o Bahia foi lá e ganhou. O Bahia vai lá e mantém o Cauli, que foi a principal aposta da temporada passada e que vingou muito, né? Não aceitou propostas, né? Rechaçou o assédio, por exemplo, do Palmeiras. Então mostrou muita ambição em montar um meio de campo com Everton Ribeiro e Cauli. Você tem um meio de campo ali interessante, né? Se você conseguir encontrar o jeito bom dos dois se entenderem ali, você tem um meio de campo bastante interessante ali. E o Bahia foi buscar esse jogador. Mas ele tem outros jogadores, Cuesta, que é um jogador que oscila muito, tudo, mas é um jogador de mais peso, está acostumado a lidar com pressão. O Jean Lucas também é um jogador que oscila, mas também é um jogador que já lidou com pressão em vários momentos da carreira. Então o Bahia montou um time com alguns jogadores com essa situação. E claro, tem um jogador promissor também, no caso o Caio Alexandre, um jogador que até fez parte daquele time do Botafogo que foi rebaixado em 2021, que até tem aquele time do Botafogo, tinha bons jogadores, mas o entorno era muito confuso e o time foi rebaixado com uma campanha terrível. Mas tinha jogadores interessantes ali, o Caio Alexandre era um deles e fez um bom trabalho no Fortaleza, e agora indo para o Bahia, é um jogador ainda que tem gás, assim, não é um jogador consagrado, mas um jogador que pode ajudar muito também nesse meio de campo, até para proteger um pouco mais, considerando que tem Cauli e Everton Ribeiro à frente. Então, mas o Bahia qualificou muito elenco, e de forma mais ambiciosa. O Grupo City realmente fazendo uma aposta, mostrando que o que aconteceu no passado, naquele perfil, era uma tentativa, mas não era o objetivo final, né? Não só fica contratando jogador jovem a bom preço no mercado para ver se funciona. Não, quer ir para as cabeças, quer brigar mais, né? Então contratou jogador para brigar. Contratou jogador para brigar mais na frente na tabela, né? Não vai ficar esperando dar certo, não vai ficar insistindo na receita do ano passado esperando dar certo, não mudou a receita, até levou o time lá para Manchester para trabalhar com Manchester City, com Guardiola, intercâmbio que dá para os jogadores. No final das contas, não é que o Bahia, porque ficou alguns dias lá em Manchester, teve um super treinamento que agora o time vai chegar no Brasil e vai jogar o que nunca jogou. Claro que alguns conceitos novos, alguma coisa do intercâmbio vai ficar, isso é interessante, mas talvez o maior impacto seja mostrar para o jogador do Bahia como ele está dentro de um contexto muito maior e dentro de um contexto muito mais interessante, que envolve o melhor time do mundo hoje, né? O melhor clube do mundo hoje, não o maior, mas o melhor, né? Então ele vê que a diretoria, que a direção, né, do Grupo City aposta nesse grupo, que está interessado em tratar o Bahia como um dos clubes principais dentro de todo o grupo ali, naquelas já chegou a passar de dezena de clubes que o Grupo City controla ou tem uma parceria forte. Então mostra ambição, passa recado para o jogador que ele não está num clube qualquer, que o Bahia de hoje é um Bahia diferente do que vinha sendo o Bahia nos últimos anos, mas é que é um Bahia mais perto do que o Bahia já foi, né? Que o Bahia era um clube que brigava pelo título brasileiro com alguma frequência e chegou até a ganhar. Então, acho que o Bahia tem condições de dar um salto ali. Eu ainda não consigo ver esse time do Bahia brigando pelo título brasileiro, tá? Acho que tem torcedor que até se empolga um pouco, fala agora vamos ser campeão. Acho que ainda não. Acho que é um time para dar um salto, mas se as coisas funcionarem bem, é um time que pode brigar por vaga na Libertadores, assim, com alguma tranquilidade ali, né? Não é aquela vaga na Libertadores como 11º, 12º, que você pode pegar um G9 ali, se pintar um G9. Não, acho que o Bahia pode ficar na primeira metade da tabela, pode ficar lá entre os 6, 7 primeiros ali, se conseguir encontrar um jeito de jogar, se o Rogério Ceni conseguir implementar um estilo de jogo interessante, o Bahia tem condição de brigar melhor, tá? Então pode dar um salto e esse mercado passa recado, né? Passa recado, é uma mensagem que o Grupo City tá passando sobre o que ele pretende fazer com o Bahia. Claro, brigar com o título brasileiro, a declaração é que é o objetivo do Grupo City com o Bahia. Talvez demore um pouco ainda, né? Talvez assim mais 2 anos, mas este ano talvez seja um ano de salto de se estabelecer, né, num pelotão mais adiante no Campeonato Brasileiro. E a partir daí trabalhando as posições ali, de ficarem faltando para chegar na primeira posição, mas o Bahia deve dar um salto sim, e mais interessante do que os reforços em si é a mensagem que isso passa pensando para os próximos anos, né?
que talvez o Grupo City tenha mudado a chavinha, tenha visto o futebol brasileiro de uma forma diferente, perceber que é um futebol difícil de trabalhar, você tem que ter jogador mais capaz de lidar com certas situações de pressão, o nível técnico não é tão baixo quanto talvez ele estivesse imaginando, vendo lá da Europa à distância, o nível técnico, mesmo em um campeonato formado por jogadores que não tiveram necessariamente qualidade para ir para a Europa, ou bateram lá e voltaram por um motivo ou outro, é um campeonato de nível técnico bem alto, então você precisa ter jogadores capazes de aguentar esse tranco, e talvez esse time do Bahia dá pinta de que pode fazer isso de forma muito mais tranquila do que o time do ano passado, que escapou do rebaixamento só na última rodada.